Você sabe o que significa Cristo 25? Esse termo foi criado devido à ansiedade que o jovem passa ao sair da vida jovem e ingressar na vida adulta. Ele caracteriza o medo de tomar as decisões mais difíceis da vida, tais como em que vou me graduar, será que vou me casar, qual será a minha profissão, entre outras perguntas. Eu já tenho trabalho. Que trabalho você tem? Eu sou decepcionista. Na verdade, as escolhas que fazemos entre os 20 e 30 anos são importantes para que tenhamos uma vida feliz. Além do mais, viver uma vida sem arrependimentos é uma nobre virtude. Mas como ter esse tipo de vida? É aí que entra a Bíblia e a sua mensagem que nos convida a viver e conhecer um pouco mais da vontade de Deus. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. A lição da escola sabatina desse trimestre, ela vem com o tema Como conhecer a vontade de Deus. E isso deve ser bom, porque afinal de contas, quem não quer conhecer a vontade de Deus? Se ele sabe de todas as coisas e cuida de nós, ele é o mais indicado para tomar o comando e o rumo da nossa vida. Certo? Errado. Infelizmente, o ser humano ele toma um caminho diferente ao longo do tempo. Na verdade, o coração humano é pecaminoso, doentio e egocêntrico. Não queremos a vontade de Deus como a direção da nossa vida, mas colocamos o nosso egoísmo na frente e duvidamos então da vontade de Deus. Sendo assim, muitas pessoas pensam que fazer a vontade de Deus é ir à igreja, é devolver o dízimo, é guardar os mandamentos, é fazer uma visita e tudo mais. Não que isso esteja errado, está apenas invertido. Muitas pessoas fazem isso, só que não seguem a vontade de Deus. Pois conhecer a vontade de Deus não tem que ver com método. Não existe um protocolo. Sua vontade não se revela numa etiqueta, mas no relacionamento natural com o Criador. Para explicar isso, a lição trouxe 2 exemplos. O primeiro é sobre Ló. Vou lhe explicar. Ló era sobrinho de Abraão e eles moravam juntos. Só que com o tempo, Abraão começou a pensar que talvez os pastores de Ló e os seus pastores iriam começar a brigar nas divisões das ovelhas. Pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. E aí ele falou assim, ó, você vai escolher onde vai ficar, ou para a esquerda ou para a direita. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló escolheu as terras de Sodoma. E embora Ló acreditasse e temesse no mesmo Deus que Abraão, eles tinham um relacionamento diferente. E isso não tem que ver com o que eles faziam, mas com o que eles eram. Enquanto que Abraão era chamado de amigo de Deus e recebeu a revelação da destruição de Sodoma, Ló não recebeu, embora morasse lá. Tudo isso porque aceitar a vontade de Deus era difícil para Ló. Da mesma forma, imaginamos que todo cristão ele tem um relacionamento constante com Deus. Só que não, igual a Ló, muitas pessoas tinham outras intenções e além de adorar a Deus, eles pensam e desejam aproveitar os prazeres mundanos também. E é por isso que os apegos às coisas da terra fazem com que a gente deseje o poder dos céus, deseje estar perto de Deus para conseguir realizar nossas vontades e não o desejo dele para a nossa vida. E é por isso que enquanto você não tomar a resolução de obedecer à vontade de Deus, não poderá ter sua guia. Nosso segundo exemplo é Jesus Cristo. Jesus ele amava fazer a vontade de Deus. Chegou a um ponto de dizer que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, Cristo declarou que fazer a vontade de seu Pai, fazer a vontade de Deus, estava acima de qualquer necessidade que ele sentia ou que ele precisasse suprir. E bom, a vontade de Deus é a salvação do mundo. Então Cristo viu a salvação da humanidade como algo mais importante do que sua própria vida. Só que parece que em um determinado momento o destino do mundo ficou em jogo. Foi no Getsemane, quando Jesus, ao suar gotas de sangue, ele falou assim, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. No Getsemane, a humanidade de Cristo o tornou vulnerável. Mesmo ele desejando fazer a vontade de seu Pai, ele pediu para que o cálice fosse afastado dele.
Quantas vezes não somos questionados a obedecer à vontade de Deus, a prestar obediência parcial ou a desobedecer completamente? O segredo está em falar a mesma coisa que Cristo falou. Não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer para a minha vida. Então, o pré-requisito para entender e aceitar a vontade de Deus é negar a nossa própria vontade e reconhecer a dele em nossa vida. E orar, pedindo a orientação dele e entregando a direção da nossa vida em suas mãos. Entenda que jamais Deus vai conduzir os seus filhos em caminhos diferentes do que talvez escolheríamos se soubéssemos o fim desde o começo. Isso está marcado lá em Jeremias 29, do 11 ao 13, que fala: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O pré-requisito, é claro, é buscar a Deus de todo o coração, é se render ao Salvador, é entregar e buscá-lo de todo o coração. Aí sim, estaremos prontos para entender, para aceitar e para viver a vontade de Deus.